Você conhece a cronologia dos livros do Antigo Testamento? O Antigo Testamento inicia em Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós não temos a datação precisa. Do capítulo 12 ao capítulo 50, narra a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e de José. É importante você saber que o livro de Jó dizem ser da mesma época de Abraão e que Deus prometeu uma terra para Abraão. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, depois Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel tem 12 filhos que no futuro serão as 12 tribos de Israel. Um dos últimos filhos de Israel, José, é vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E no futuro ele salva sua família da fome no Egito. Depois que o povo ficou 400 anos no Egito, em Êxodo, Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. De Êxodo a Deuteronômio, nós temos Deus dando a lei para o povo de Israel e os guiando no deserto. No livro de Josué, nós temos Josué assumindo o lugar de Moisés e o povo de Israel entrando na terra prometida a Abraão, chamada Canaã. No livro de Juízes, nós vemos que Josué não deixou um sucessor, então o povo entra na era dos juízes. É importante você saber que Ruth é dessa época e Ruth é a bisavó do futuro rei Davi. Após a era dos juízes, o povo de Israel pede a Samuel um rei. Então entramos na era da monarquia. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois foi Davi. É importante você saber que a maioria dos salmos foram escritos por Davi nessa época. No livro de Reis, nós vemos que Salomão assume o reinado no lugar do seu pai Davi. É importante você saber que os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos nessa época. Após, o filho de Salomão assume e surge uma divisão em Israel entre norte e sul. Os livros de Reis narram as histórias destes reinados do norte e do sul. É importante você saber que Deus levantava profetas, tanto no norte quanto no sul, para corrigir e guiar o povo. Também, Deus levantava profetas para corrigir nações estrangeiras. No ano de 722, Israel, o norte, é conquistado pelos assírios. No ano de 586, Judá, o sul, é conquistado pelos babilônios e o templo é destruído. Os livros de crônicas, além de genealogias, também falam destes períodos, de Saul até as quedas dos reinos. Após essas conquistas, o povo é obrigado a deixar a sua terra. Neste período nós temos os livros dos profetas Daniel e Ezequiel. No livro de Esdras, após os medo-persas conquistarem a Babilônia, o rei Ciro libera o povo de Israel para retornar para sua terra. Nem todos os judeus retornaram para Israel, e nesse cenário nós temos o livro de Esther. Após outros grupos retornarem para Israel, nós temos a reconstrução do templo e a reconstrução das muralhas no livro de Neemias. E para concluir, nós temos os profetas após o retorno do povo, que são os livros de Ageu, Zacarias e Malaquias. Se você quer mais vídeos como esse, deixe seu like, comente o que você achou e valeu, falou!